A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Eu vim aqui deixar uma palavra, né? Deus tocou no meu coração para deixar para os irmãos aqui, sobre uma passagem que muitas pessoas lerem essa passagem de forma equivocada, né? Então eu vou mostrar para os irmãos aqui em Efésios capítulo 2, verso 8, uma carta que Paulo deixou aos Efésios, e Paulo conhecia muito bem aquilo que ele estava falando, que diz assim, é sobre a salvação. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Amém, meus amados irmãos? Então a palavra de Deus é bem clara aqui, que a salvação ela não vem por obras. Mas o que eu quero deixar aqui, bem, como se diz assim, quero focar aqui, é as obras. No Antigo Testamento, quando Adão pecou, Adão e Eva, teve que sacrificar um animal, né? Porque a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não tem remissão de pecado. Então, desde que Adão pecou, tanto que Jesus é considerado aqui na Bíblia, como fala na história, como segundo Adão, porque Adão veio, né, para liderar, mas pecou e por isso teve que sacrificar um animal, que já apontava para Cristo. Então, no Antigo Testamento, se você pecasse, você tinha automaticamente que sacrificar um animal, para que aquele pecado viesse a ser perdoado e você viesse a ser salvo, né? Na época dos judeus. Então, ser circuncidado, aquilo tudo. Mas eu estou falando aqui de obras. Então, em Gálatas, capítulo 2, 16, eu vou provar para vocês que essa obra aqui é a obra da lei. Gálatas, capítulo 2, verso 16, diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, esta obra que está falando aqui é obra da lei. E o que é obra da lei? Lá em Mateus capítulo 11, né, Mateus relata que o Senhor Jesus falou para os judeus o quê? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por que Jesus falou isso? Porque a lei colocava um peso em cima daqueles homens que eles não podiam aguentar. Era tanta coisa para fazer que eles estavam se sentindo pesados. Jesus falou, vem que eu vou te dar um fardo leve. Porque Jesus é o Cordeiro Imaculado. Jesus foi o sacrifício perfeito. Diz lá em Hebreus. Né? É o Cordeiro Santo. É o sacerdócio real. Então ele morreu na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Romanos capítulo 8, verso 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim andam segundo o Espírito. Então nós temos que entender o seguinte, que se somos de Deus, se reconhecemos Jesus, nós temos que estar naquele versículo que está escrito lá em Tiago, que a fé sem obra, ela é morta. Lá em João fala que aquele que não dá fruto, Jesus corta e lança fora no fogo. O que eu quero deixar com isso? É aquela passagem do bom samaritano, que Jesus falou com ele assim, criou uma parábola e falou, tinha um homem, né, que o salteador tinha batido nele, deixado semi-morto ali, passou o sacerdote, passou um levita, né, e passou um samaritano. E o samaritano usou de misericórdia com aquele homem, levou ele para uma hospedagem, pagou tudo, né, botou azeite em sua ferida. Aí Jesus perguntou, qual desses que agiu com misericórdia? Ele falou, o samaritano. Então vai e faça da mesma forma que ele fez, porque os pregadores de hoje estão falando que você já está salvo em Jesus pela fé. Até a fé é Jesus que é o autor e consumador da fé. É Ele que é o dono da fé, não é nossa. Então nós temos que entender que nós somos justificados pela fé, sim, mas se acreditarmos em Jesus e fizermos a obra que Ele fez, que é cuidar dos órfãos da viúva. A palavra de Deus diz lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, ele dá um exemplo. Pedro perguntou, não sei se foi Pedro ou João, falou assim, Jesus, como que vamos fazer alguma coisa para o Senhor? Ele falou assim, olha só, se tiver alguém com fome, você dá comida. Se tiver alguém com sede, você dá de beber. Se tiver alguém enfermo, vai visitar. Se tiver alguém preso, vai ver. Se tiver alguém forasteiro, dá hospedagem a ele. Entendeu, meus amados irmãos? Então, para que nós viéssemos a ser de Cristo, nós temos que fazer a obra que Cristo fez. Porque a Bíblia é bem claro, né? Nem todo mundo que está em Israel é israelita. Diz lá em Romanos. Romano fala sobre isso. Que Jesus ele veio para nos dar salvação, porque nós estávamos perdidos.
As pessoas estavam pecando, sacrificando, sendo perdoadas. Jesus veio e acabou com isso, para que ele viesse a ser o foco de tudo. Jesus morreu, irmão, na cruz. E muitas pessoas querem ter vida. Ah, não, vou ter uma vida abençoada. Não, Jesus, o Evangelho de Cristo, o propósito dele é você ajudar o próximo como a ti mesmo. Nós temos que ajudar. Esse negócio que eu já estou salvo, não preciso fazer mais nada, isso é mentira. Isto é, eu estou afirmando para vocês, isto é mentira. Porque tem um pastor, amigo nosso, que fala o seguinte, que nós ofertamos, dizimamos, né, levamos alimento para a igreja, visitamos tudo, não é para ser salvo, é porque nós somos salvos. Então, se você intitula no seu peito, eu sou salvo, então você tem que fazer as obras que Cristo fez, que é andar, né, no meio de pessoas que precisam. Né? A Bíblia fala, se você fizer algum churrasco, alguma festa, você não chama aquele que pode te bancar, mas sim chama aquele que não tem condição de te bancar. A Bíblia fala em Mateus capítulo 5, bendito daquele que sofre perseguição por causa do meu nome, quantas pessoas blasfemando, né? Chamando os outros de diabo, chamando os outros de tudo quanto é nome, por causa de posições, né, religiosas ou políticas. Nós temos que entender, irmão, que o amor ele tem que estar em primeiro lugar. O amor não é invejoso. O amor não faz a sua própria vontade. Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 13. Aprenda isso de uma vez por toda. Evangelho não é isso que você está vendo por aí, não. As pessoas veem, as pessoas não ajudam, não estendem a mão, as pessoas só falam com quem fala com ela. Não, nós temos que ser diferente. Nós somos sal da terra, o sal ele dá tempero, o sal ele conserva. Aleluia. Então nós temos que entender isso. Não é ficar nesse evangelho fraco, estou salvo por causa de briga religiosa, né? Um fala que já está salvo, outro fala. Eu acredito sim, que se você verdadeiramente está salvo, você vai fazer a obra de Cristo. Se você não faz, você não está. Muito cuidado com isso. Eu estou aqui pregando esta palavra para alertar os irmãos, que não venham cair na astúcia do diabo, de falar que você está tranquilo. Evangelho não é para você ficar prostrado na sua casa, é para você ir e pregar o evangelho a toda criatura. Temos que pregar, temos que ajudar, temos que acolher, né? E temos que sustentar muitas das vezes as pessoas. Ah, eu não posso dar uma cesta básica, mas posso dar 1 quilo de alimento. A união faz a força, tem que ajudar de acordo com a sua vontade, com as suas possibilidades. Então, meus amados irmãos, eu deixo essa mensagem para os irmãos, e que os irmãos venham entender que a salvação, ela vem de Cristo, claro, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Não é porque estamos salvos que podemos descansar, e Jesus não quer isso da gente, isso eu tenho certeza absoluta. Então, muito cuidado com essas pregações que falam que você já está garantido. Ela só serve para fazer você se distanciar do propósito de Deus. Amém, meus amados irmãos? Fiquem todos na paz e que o Senhor vos abençoe.